Olá, pessoal, sejam bem-vindos, tá? Na última aula da nossa OC de instalações do CEP, tá? Antes da gente iniciar a aula aqui, essa aula de encerramento, eu vou compartilhar com vocês as diretrizes do Senai digital, tá? Em que a unidade digital e as unidades aí interligadas seguem, tá? Orientações aqui quanto da participação da web aula para que a aula seja o mais fluida, o mais pedagógico possível, tá? Depois das orientações, a gente volta com a nossa programação normal, tá? Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Pessoal, nessa aula final aqui, já que a gente falou, tá, dos dois fóruns, da atividade um da SAP 1, atividade um da SAP 2 e atividade 2, né, da mesma SAP 2, eu geralmente reservo essa última aula para tirar dúvidas, tá? E caso os alunos não apareçam, que às vezes, como é semi-AD, né? Necessariamente no momento AD você pode assistir essa aula em uma outra hora aqui. Eu vou, eu vou fazer um resumo aqui sobre uma NBR a 5422, tá? Que fala de projetos de linha de transmissão, tá? A gente vai linkar aqui um pouco com a UC, né, a última UC de projetos de distribuição. Só que lá a gente fala mais de distribuição. Como a gente está falando de instalações do sistema elétrico aqui, eu vou mostrar o critério, né, o critério de projeto. Ele é geométrico, tá? Deixa eu encontrar, deixa eu ver, Teams. Estou aqui compartilhando aqui com vocês, tá? Já que ele vai aparecer aí na tela. Então, pessoal, se entrar alguém na aula aí para tirar dúvidas, fica à vontade, tá? Para você retirar aqui. Até porque eu coloquei nesse formato aqui para que eu consigo já visualizar se você entrou ou não na aula, tá? Eu tenho basicamente dois tópicos aqui. Esse aqui é para falar da infraestrutura de maneira geral, tá? E o outro é bem rápido, é um exercício aplicado para a área, tá? Então vamos lá. Então, basicamente, o projeto ele segue a NBR 5422. Vocês estão vendo aqui, ó, que até o preâmbulo aqui, a página, eu tive até que dar um zoom aqui, tá? A 5422 ela é bem antiga, tá? Ela é de 85, mas ela é literalmente ela é válida ainda, tá? Então, basicamente, o critério de projeto, de construção dessas linhas, ó, segundo, olha, projeto de linha de transmissão
ele tem um critério, né? Obviamente o físico lá, o matemático, e o geométrico. Eu vou falar primeiro aqui sobre a travessia, depois as faixas de segurança junto com a faixa de servidão, tá? Essa limpeza da faixa é justamente essa faixa de servidão, tá bom? Então, por que que existem essas 14 regras aqui, né? Então, ó, parâmetros meteorológicos e correção, né? No caso aqui é correção mesmo de os cabos, eles ao longo da linha tem efeito indutivo, tem efeito capacitivo, tá? Então, você precisa fazer a alternância desses cabos ao longo da linha. Então, basicamente, né, eu vou pôr mais em pauta aqui a questão da estrutura das travessias e da distância de segurança, tá bom? Então, basicamente, uma linha de transmissão, você tem a linha aqui em si, você tem os vãos, né, que é o distanciamento entre a linha, tá? Eu peguei esse exemplo aqui, ó, tá vendo? Dependendo da topografia do terreno, tá vendo que a base aqui, já até deixei um desenho pronto aqui, ó. O ideal é que essa rede aqui, essa linha de transmissão, ela tenha, né, igual a gente viu lá em segurança e eletricidade, né, ela tem um raio de risco, tá? E um raio, né, da zona controlada. Basicamente, o raio de risco, o nível de tensão, por exemplo, tô chutando, viu? Isso aqui vamos supor que é uma linha de 230 kV. Esse circuito aqui é chamado de circuito único, tá? Eu tenho fase A, B e C, tá? Nas três fases aqui. E aqui ao longo da linha você vai ter um campo eletromagnético. Dependendo, igual tem lá na NBR 54, na NBR não, na NR10, tem uma tabela lá. Por exemplo, a linha de 700 até 800 kV, esse raio de risco ele chega aí na casa de 5 metros e 20, mais ou menos, tá? Então, esse raio de risco aqui, para o projeto, está em conformidade. Aí lembrando que dependendo da faixa de tensão, tá? Para ele estar ok, ele tem que ser construído. Esse raio de risco aqui, ó, ele tem que ser a torre aqui, ela tem que ser construída para que esse raio de risco ele não extrapole, né, o espaço da ferragem, tá? Lembrando que o cabo de terra ele está aqui em cima aqui, ó, ele está no alto aqui da torre, condutor de terra. A torre ela tem um aterramento, cada torre na sua base ela tem um aterramento próprio. Eu coloquei aqui, ó, nesse terceiro desenho aqui, ó, o raio de risco aqui. Quando ocorre algum problema, geralmente não é falha de projeto, tá? É uma descarga atmosférica. O que que vai acontecer? Esse raio de risco aqui, ó, ele vai extravasar o nível de tensão aqui, né? Ele extravasa a estrutura e daí essa indução eletromagnética, ela vai gerar uma tensão induzida na torre que por sua vez vai energizar a torre, né, por indução eletromagnética toda. Se ela tiver bem projetada, por exemplo, deu um surto aqui, caiu uma descarga atmosférica aqui na torre, ou caiu na rede aqui no cabo e por consequência disso, o raio de risco ele aumentou, já que a tensão ali instantânea aumentou por conta desse surto elétrico. Então ele vai induzir eletromagneticamente com tensão a rede, aqui a rede não, a estrutura metálica, e se ela foi projetada em conformidade, geralmente né? Tipo desse de estrutura não há espaço para erro, tá? Se você errar, além de gastar muito dinheiro aqui, você tem que corrigir, não tem como, né? Tem como ele começar a funcionar mal projetado aqui. Aí essa descarga, esse potencial elétrico, ele vai descer aqui e os pilares aqui, ó. Nesse caso são quatro pilares.
Aí ele tem estacas, pessoal aí da engenharia civil, os engenheiros aí, né? Arquiteto também, chama de estaca tipo Frank. Essa estaca Frank, ela tem uma ferragem. Essa ferragem aqui que eu desenhei aqui, ela se conecta por uma ferragem chama rebar. Essa rebar aqui, ela vai conectar. Tô chutando aqui, viu? Vamos supor que esse pilar aqui, ele tenha, sei lá, 20 metros. 20 metros enterrado no solo. Depois de 20 metros, você ainda vai ter uma treliça aqui metálica em contato direto com o solo, e daí essa indução eletromagnética, 20 metros abaixo do solo, é que ela vai formar a chamada superfície de equipotencial, tá? O ideal é que essa superfície de equipotencial ela seja formada no subsolo e ela evite que seja formada ali no solo, nas imediações ali, justamente como uma medida de proteção, tá? E aí no projeto você tem a distância correta desse vão aqui, né, entre uma estrutura e a outra. Você tem um critério, por isso que eu chamei de critério geométrico, tá? Esse critério geométrico, ele ajusta o nível de tensão à geometria da estrutura. Essa aqui é uma estrutura autoportante. Toda estrutura autoportante, ela fica suspensa pela própria estrutura, ou seja, no caso aqui é treliça metálica, no caso de poste da rede de distribuição é um poste de concreto armado, tá? Tem estrutura que para ela ficar em pé, ela precisa de cabos, né, engastados no solo ali, né? Ancoragem, basicamente, tá? Mas não é o caso desse tipo de estrutura aqui. Estou falando só das variações possíveis, tá? Vamos pro... Deixa eu mostrar aqui, ó. Exemplo de travessia, tá? A travessia mais comum, igual tá mostrando aqui, ó, ela tá ao lado da rodovia aqui. Beleza, tá? Então, ela estando ao lado da rodovia, ou ela estando no meio do mato, existe uma zona que é chamada de faixa de servidão. Essa faixa de servidão, o meio dela vai estar no meio da estrutura e ela tem um retângulo, né? Um retângulo imaginário do meio da estrutura para fora dela, né? E tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Inclusive, a ideia dessa faixa de servidão é ela ser limpa, tá? Literalmente, ó, você não pode deixar, por exemplo, uma árvore aqui embaixo, por exemplo, tá? E o projeto ele considera uma altura fixa entre o cabo e o solo aqui é onde ela está engastada. Então, o ideal é que ao longo da linha, lá da geradora de energia até chegar numa subestação de potência, ela tem essa distância constante aqui, né? Para evitar o efeito chamado efeito capacitivo. Esse é um dos efeitos da linha, né? Apesar de o cabo ele ter um forte efeito indutivo, que é o que eu falei agora aí, né? Ele tem esse efeito capacitivo. Ao longo da linha, é como se ela se transformasse. Quanto maior a distância, ela vai ao longo da linha se transformando num capacitor, como se aquele capacitor, aquela plaquinha dele, né, ela fosse bem fina, tá? E existe alguns métodos para você atenuar esse efeito. Um dos métodos é você trocar a fase a B pela C, tá? Quando eu falo trocar, é trocar de lugar, tá? Não é conectar uma com a outra, não. Ele vai trocando e utiliza estruturas de transição, tá? Um outro método é utilizar um chamado, já que é efeito capacitivo, você utiliza chama reator, tá? Esse reator, ele tem um formato muito parecido, assim, bem idêntico a um transformador de potência. Se você vê-lo aí a olho nu, você fala, é um transformador de potência, né? Na verdade, ele só tem o primário. Ele só tem o primário porque ele vai pegar essa energia capacitiva, lembra?
o motor elétrico na indústria, ele gera a energia indutiva, né? E a gente faz a correção do fator de potência colocando o quê? Banco de capacitor. Já na linha de transmissão, com esse efeito capacitivo, você tem que colocar indutor. E daí você coloca esse reator, né? Que na verdade ele é um transformador que só tem um primário, tá? Ele não tem primário e secundário, ou seja, ele não faz conversão de energia ligada em triângulo para outra em triângulo ou outra em delta, né? Ou em delta não, né? Eu falei a mesma coisa. Em estrela, né? E não faz essa conversão, tá? Diminuindo ou elevando a tensão. Ele pega a tensão da linha e ele faz o consumo da, do efeito capacitivo dessa linha aí. Ele literalmente ele consome, tá? O reator faz isso e tem também motores que a gente coloca na linha. Quando tem o efeito indutivo, efeito indutivo não, desculpa. É, tem o reator, tá? E tem também motores que servem para fazer nessa compensação aí. Aí já é um outro tipo de compensação, por exemplo, para linhas de alta tensão contínua, né? Provindas aí de usina solar, por exemplo, tá? Aí já é outra questão. Aqui são as travessias, tá? Mostrando que tem a faixa de servidão, mas aí tem a travessia, que você pode fazer ela aqui, ó. Tá vendo essas duas bacias hidrográficas aqui, ó? Peguei esses exemplos aqui, ó. Exemplo dessa travessia aqui. E basicamente, você tem o normal, né? A linha normal, que é a distância, ó. Tá vendo? Agora esse aqui é o critério, além do critério geométrico, né? Das fases ficarem separadas pelo nível de tensão, tem esse critério matemático, né, que ele é geométrico também, da distância mínima, por exemplo, para o solo. Esse aqui é o básico que toda linha de transmissão utiliza. Mas tem outros critérios também, tá? Eu não, depois eu vou até dar uma diminuída nessa apresentação aqui. Eu vou mostrar aqui, deixa eu já pular aqui para outro critério aqui. Tem esse daqui, ó, quando você atravessa rodovia, tá? Tem o critério quando você passa por ferrovias não eletrificadas ali em Pernambuco, né? Tô falando de Pernambuco porque é a única que eu conheço. Você tem um metrô, tá? Ele é um motor a diesel, tá? Como se fosse um caminhão, só que ele tem uma ferrovia que ela é não eletrificada. Então existe uma distância mínima, que essa linha de transmissão ela pode passar por cima dessa ferrovia e, obviamente, junto com a distância mínima, né? Tá a altura do vagão, tá? Já está considerado essa altura. Eu confesso que essa é um pouco ambígua aqui, ó. Tem também para águas navegáveis, que é essa daqui, igual aquela foto anterior que eu mostrei aqui, ó. Tem uma distância mínima aqui, né? Você vai atravessar um rio aqui, e aí esse rio ela é navegável aí por barcos, né? De grande porte. Deixa eu ver o que mais aqui. Águas navegáveis. É, esse outro critério aqui, ó. Atravessando outras linhas de transmissão, né? Linha de distribuição, é, de, de rede de distribuição e também linhas de telecom, tá? Que estão nessas redes de transmissão. Deixa eu pegar o próximo critério aqui. Eu já estou pulando aqui, ó. Esse daqui é o mais intrigante deles, confesso, viu? Esse daqui, ó. Uai, professor, eu achava que não podia passar uma linha de transmissão por cima da casa. Não é que não pode passar.
Na verdade, essa linha de transmissão vai estar ali, tá? E aí eu não sei se, pelo menos aqui em Goiânia, ali no, Aparecida, né? É tudo como se diz, quando você pensa que não, você já tá ali no Buriti Shop ali que já é Aparecida. Tem alguns locais onde tem linha de transmissão em que você tem estabelecimento comercial, você tem chácara, e existe realmente, eu achava, né, antes de saber, antes de formar até mesmo engenharia elétrica, eu achava que não podia ter nenhuma edificação. Inclusive, tem uma empresa aqui no Jardim Novo Mundo, que a sede da empresa ela fica no pátio onde tem linha de transmissão, tá? Então existe essa distância mínima para o teto de uma edificação. Tem também para fachadas de prédio, tá? Em relação aqui, ó, a fachada de prédio, passar na frente aqui, né? Deixa eu ver o que mais. Outro critério aqui interessante. Uma linha de transmissão passando por cima de outra linha de transmissão. Aquele critério que eu mostrei foi para a rede de distribuição, tá? Média tensão 13,8, 34,5 kV. Nesse caso aqui é outra linha de transmissão. Aí é sempre assim, ó. Se, se a tensão da linha que você está passando ela é menor ou igual a 87 kV, usa esse critério de cima. Se ela é maior que 87, usa o outro critério aqui, esse critério aqui de baixo, tá bom? Aí tem tabela na própria NBR 54, 5422 aqui. E o último critério aqui, ó, na verdade tem mais aqui, ó, por exemplo, é, igual aquela primeira foto que eu mostrei aqui, ó, a linha de transmissão, existe um raio aqui, né? Um raio de risco, na verdade. Raio de risco não, um raio de. É como se fosse o raio da zona controlada, tá? Para ela ficar na beira de rodovia aqui. Tem até isso aqui, ó, rodovias e ferrovias, tá? Ela ficar paralela, uma coisa é ela passar por cima, outra coisa é o critério, ela paralela essa linha. Deixa eu ver o que mais aqui. Agora é assim, é o último critério aqui, ó. Tem um critério, ela passando paralelo a linhas de subtransmissão, tá? Inclusive, veículos, deixa eu ver, instalações transportadoras aqui, né? Veículo rodoviário, porque tem algumas redes, inclusive lá na Alemanha tem uma rede elétrica que é em média tensão, que ela é para caminhão elétrico. Uai, professor, como assim? Tem um sistema de alimentação, isso é para metrô, tá? Que ele é chamado de pantógrafo, né? Ele é uma espécie de uma antena, essa antena em média tensão, acho que é a única que eu conheço. Em média tensão, ela levanta esse pantógrafo e ele pega diretamente na linha. Ele é como se fosse uma antena mesmo. E aí ele conecta, ele é alimentado por essa linha de energia, que ela geralmente é do nível de média tensão. E um tempo desse, aí, um professor que mostrou o mesmo sistema, só que para caminhão, né, lá na Alemanha. Aqui no Brasil eu não tenho notícia disso, acredito que não tenha, tá? Mas caminhão andando numa rede dessa e ele tinha o pantógrafo, que é como se fosse uma antena mesmo, tá? Uma antena de conexão elétrica. Agora, para a gente finalizar aqui, estamos chegando nos finalmente aqui da disciplina aqui. Eu vou mostrar aqui um exercício prático, tá?
É bem rapidão aqui, tá? Uma aplicação prática, né? Relembrando aqui, né? O sistema elétrico de potência, nós temos a geração, transmissão, distribuição, né? E o consumo, né? São os clientes residenciais, comerciais e industriais. Geralmente, o comercial grande, né? O industrial, ele tem demanda, tá? Relembrando aqui, ó, você tem a geração, gera aqui, ó, 14 gigawatts, ó, 20 unidades aí, ó, com geradores aí de 700 megawatts cada um. Ele diminui, ó, o transformador diminui para 700, 500, 230, né? Esses padrões, 800 também kilovolt, tá? Aí já é nível de tensão, tá? E daí, chegando numa cidade, ele converte para 3,8 ou 34,5 kV, né? Aqui a gente, e o critério, a gente está falando, como se diz, um resumo de tudo que a gente viu na UC aqui de instalação do CEP, tá? Aí existem os critérios de linha, ó, linhas longas, né? Maior do que 249 kV, as linhas médias estão entre 80 e 249 quilômetros. Isso aqui em conformidade com a, a referência do professor Newton Pinto, tá? É o livro dele, o mais atual, pelo menos o que eu conheço, é esse critério aqui, ó. Linhas de transmissão curta são linhas com tensão, comprimento, né? Desculpa, comprimento, né? Novamente é geométrico, tá? Comprimento menor que 80 quilômetros. Então existe o critério natural aqui, ó. Se a gente pegar essa fórmula aqui, ó, vai ficar V ao quadrado igual a P vezes Z, né? Z é o quê? Z é a impedância, que no caso é a resistência elétrica. Então você tem um critério natural que basicamente é eletricidade, tá? E tem esse critério aqui de, acho que é Stiffer, Alfred Still, né? Um, um outro critério aqui, ó. E geralmente nós temos esses três modelos aqui, ó. O modelo para linha curta, o modelo para linha média aqui, né? Nós temos esse Y é chamado de admitância, tá? Então, eu vou pegar aqui um exemplo, ó. Uma linha de 230 quilômetros, tá? É uma linha média, tá? Então, nessa linha média, eu vou considerar a impedância, né, que é a resistência, mais a reatância indutiva da própria linha. Obrigado, professor. A reatância indutiva da própria linha, tá? E a chamada admitância. Essa admitância aqui, ela tem a ver com a capacitância. Lembra que eu falei a capacitância da linha em relação, né, o centro do cabo energizado em relação ao solo, tá? Beleza. Então, numa linha de 230 kV a 200 quilômetros de distância, eu tenho uma indutância, ó, de 0,8 mR por quilômetro, tá? Uma capacitância de 20 nanofarad por quilômetro, é importante esse por quilômetro, tá? E uma resistência elétrica de zero, é baixa mesmo, viu? Uma resistência, que é a parte real, né? É de 0,5 ohms por quilômetro, tá? Então, se essa linha tem 0,5 ohms por quilômetro e são 200 quilômetros, então, ao longo dos 200 quilômetros da linha, o modelo matemático, a resistência, ela vai ter 10 ohms. A reatância indutiva, lembrando que a frequência da rede é 60 Hz, tá? A indutância é 0,8 mili, né, vezes 10 a menos 3, tá? E eu tenho 200 quilômetros, né? A distância e inclusive, ó,
esse D aqui, ele tem que ser calculado por quê? Porque esse 0,8 mili-henry é a cada quilômetro, já que eu tenho 200 quilômetros, então esse meu indutor, né, esse indutor, o comprimento da linha, vão ter 200 quilômetros. Então a reatância indutiva deu 60,3 ohms, tá? Lembrando que a reatância indutiva ou reatância capacitiva seria o quê? A parte, né, imaginária aí da linha, né? Já que quando a gente fala de redes de tensão e corrente alternada, tá? A gente não fala só de resistência, nós falamos de uma resistência influenciada pela, né, máquinas indutivas, motores, geradores, tá? E máquinas capacitivas. Então, a gente montando aqui a impedância da rede, né, os 10 ohms mais os 60,3, a gente coloca J, né, para não confundir com corrente elétrica, deu uma impedância, né, a gente fazendo a conversão aqui para coordenadas polares, tá? Deu a impedância de 61 ohms, né? Ângulo de 80 graus, tá? Então, em relação à linha de transmissão, a tensão aqui, essa impedância vai adiantar 80 graus aí a onda, tá? E a chamada, como é uma linha média, né? A chamada admitância, que é esse YC aqui, ó, é uma admitância capacitiva, tá? Já que é o efeito capacitivo. Aí, novamente, ó, a frequência da rede, 60 Hz, a capacitância por quilômetro, tá? 200 quilômetros vezes os 20 nano, né? Que é vezes 10 a menos 9 Faraday. Montando aqui a admitância, né, que é esse YC aqui, seria a reatância influenciada aí pela capacitância entre o condutor e o solo aqui, né, ao longo da linha, deu uma admitância aqui, ó, e aí na hora que você calcula aqui em relação ao solo, você vai fazer o valor dessa admitância aqui, tá? Quando a gente fala de admitância, é por isso que é estranho, né? A gente fala reatância, que é a resistência elétrica influenciada pelo indutor. A admitância é a capacitância influenciada, né, pelo. Não, seria a resistência elétrica influenciada pelo capacitor, tá? É, é diferente, é o efeito capacitivo, né, eletromagnético aí. Então, dividido por 2, ó, você vai dividir o 0,0015, né? Aí vai dar 0,0075. Então, esse modelo matemático, ele vai fazer a simulação, tá? O modelo matemático, né, lá do projeto dessa linha de transmissão de 200 quilômetros, né? É assim que o engenheiro eletricista ele faz, né, análise aí, né, desse projeto, né, e faz o cálculo dele propriamente dito lá na folha de projeto, né, nos cálculos de admitância, considerando esse modelo matemático que vocês estão vendo aqui na tela, tá? Então é isso, pessoal. Tá? Não esqueçam, tá, de enviar aí as atividades aí, tá? Eu tô fazendo aí a inserção das FOs, tá? Dos momentos presenciais, tá? Tô fazendo essa inserção aí. E eu vou finalizá-las aqui, tá, pessoal? Não se preocupe. Vou fazer essa finalização aqui. E aí, né, próxima aula, já vamos iniciar a primeira aula de manutenção elétrica predial e industrial, tá bom? Qualquer dúvida, envia mensagem. Ah, professor, não estou conseguindo falar com o senhor. Fala com a Flaviane, né, que é a sua nova e monitora aí. Já está lá na sala, né? Ó, Flaviane, estou conseguindo falar com o professor.
querer tirar a dúvida com ele, ela fica sentada aqui perto aqui, tá? Que aí ela pega e já me contacta e aí eu busco tirar a dúvida sua aí, tá bom? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus, tá? E até a nossa próxima web aula ao vivo. Tchau, tchau, galera.